Bom dia, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Mas eu não vou falar disso aqui não, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já riu pra não chorar? Não tem dia que a gente tá passando por momentos assim na nossa vida difícil, que a gente canta pra não ficar triste e ri pra não chorar, né? Hoje a gente vai meditar no Salmos 25, um salmo muito lindo e que marcou muito a minha vida, esses salmos. Na época que eu li esses salmos aqui, aliás, eu conheci esses salmos através de um amigo. Ele era meu instrutor bíblico, ele foi meu instrutor bíblico, ele era não, porque ele está vivo, ele foi. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida e eu acordava todo dia 3 horas da madrugada para orar. E eu tinha esse costume, eu preciso voltar. E esse meu amigo, ele fazia a mesma coisa, ele mora na Bahia. E a gente conversava muito. E aí ele falava e ele me incentivou a fazer isso, a fazer essa oração às 3 horas da madrugada. Então eu sabia que no momento que eu estava orando, ele estava lá na Bahia também orando. E o nome dele é Otávio. Otávio, eu sei que você vai ver esse vídeo, então eu estou fazendo em homenagem a você também. E aí, eu estava passando um momento difícil, como eu disse, e eu chorava muito e eu não conseguia dormir. E aí eu liguei para ele, porque eu sabia que ele estava acordado essa hora, porque ele ia orar. E aí, ele conversou comigo e pediu para mim ler esses salmos. Começa assim: oração por auxílio divino. A ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado. Com efeito, os que em ti esperam não serão envergonhados. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Mas o que me marcou muito nesse salmo foi essa parte aqui que eu falo, que foi essa parte que eu queria que Deus falasse para mim. Os meus olhos, que é o versículo 15 do capítulo 25. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinha e aflita. Alivia-me a tribulação do meu coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e os meus sofrimentos, e perdoa todos os meus pecados. Quando eu li essa parte aqui, aí que eu chorei. Só que agora era um choro de alegria, porque Deus tinha falado comigo nesse momento. Foi ali através daquele verso, do 15 até o 18, que eu senti que Deus naquele momento falou comigo: calma, filho, se tranquiliza o seu coração, porque eu estou aqui. Esse Salmos 25, ele vem baseado, ele vem resumindo um pedido de perdão, confiança e esperança em Deus. A nossa vida, ela é feita de altos e baixos. A nossa vida, ela é como uma maré. Um dia ela está lá em cima, outro dia ela está lá embaixo. Enquanto estivermos nesse mundo, a gente tem que conviver com isso, infelizmente, porque nós estamos em um mundo de pecado, de muita maldade, onde o inimigo, ele reina nessa terra. A gente só vai ser feliz quando a gente estiver no céu, só quando Jesus voltar e a gente estiver no céu com ele. Mas enquanto a gente estiver nesse mundo, a nossa vida, ela vai ser, igual eu disse, altos e baixos. Um dia você está bem, um dia você está cantando, um dia você está sorrindo, no outro dia você está chorando, no outro dia você não está legal, no outro dia você não quer levantar da cama, no outro dia você não quer ver ninguém na tua frente. Tem dia que você não quer conversar, tem dia que você quer ficar sozinho. Muitas vezes eu sou assim, dessa forma. Às vezes eu fecho a porta do quarto, quero ficar sozinho. A presença do meu marido enche minhas paciências. E ele fica lá naquela preocupação: você não vai comer, você não vai se alimentar, sai desse quarto, sai dessa cama, sabe? Mas só quem tá passando sabe. Porque assim, eu não sei se eu já falei aqui que eu tenho depressão. Então assim, quando a gente aqui já tem esse problema de depressão, qualquer coisinha é um gatilho pra gente cair. E se a gente não se apegar com Deus, a gente não consegue. Porque assim, quem tem sabe o que é depressão. E assim,
eu faço uso de remédio há muito tempo, mas é uma coisa assim que ela está na mente da gente, e a gente tem que lutar contra isso. É fácil? Não é. Mas assim, graças a Deus, eu agradeço muito, 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 muito a esse meu amigo que me mostrou essa mensagem, que foi na verdade Deus que tocou ele e falou, não, você vai pedir para ela ler esse salmo. Porque foi aqueles salmos que eu estava precisando. Eu estava num momento de angústia muito grande. Eu não lembro o porquê, mas era uma angústia muito grande no qual eu chegava muito de madrugada. E aí eu vou ler de novo, para vocês verem como que é lindo e para vocês verem também na casa de vocês. É o Salmos 25. Então ele vai do 1 até o 22, só que eu li algumas partes só. Mas a parte que Deus falou comigo foi nessa daqui, do 15 até o 18. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e os meus sofrimentos, e perdoa todos os meus pecados. Gente, não tem nada melhor do que a gente saber que Deus ele pode perdoar todos os pecados da gente. Todos, mas quando eu falo todos, é todos mesmo. Muitas vezes, tem pessoas que questionam a gente assim, quer dizer que Deus pode perdoar um bandido, um estuprador? Pode, se ele se arrepender de coração, de verdade. E ele falar para Deus assim, Senhor, a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura, eu não quero conhecer essa pessoa. Deus ele perdoa. E quando a gente se arrepende com sinceridade, mas tem um porém, a gente devemos nos arrepender e abandonar o pecado. Porque não adianta nada, a pessoa vai lá, mata, estrupa, é lógico que ela vai ter as consequências do que ela fez. Isso, infelizmente, Deus ele não retira, porque as consequências dos meus atos, o que eu faço, eu colho as consequências. Mas o perdão de Deus na minha vida, se eu me arrepender e falar para Deus assim, Senhor, eu me arrependo do que eu fiz e eu abandono, Deus ele perdoa. Porque o perdão de Deus, ele é um perdão verdadeiro. E Deus, ele perdoa qualquer tipo de pecado de qualquer pessoa. Igual eu falei assim, às vezes as pessoas falam assim, meu marido mesmo, ele fala assim, quer dizer que Deus perdoa uma pessoa que estrupa, uma pessoa que matou? Deus perdoa uma pessoa dessa? Eu falei, sim, perdoa. Por quê? Porque ele se arrependeu. Porque ele caiu em si. Ele conheceu que o que ele faz diante dos olhos de Deus é pecaminoso. Deus não se agrada disso. E Deus, se essa pessoa se arrepende de coração, porque as pessoas, quando elas têm encontro com Jesus verdadeiramente, elas podem ter sido um estuprador, um bandido, o pior traficante da face dessa terra, o pior bandido, o pior ser humano. Quando ela tem encontro verdadeiro com Deus, quando Deus toca no coração dessa pessoa e essa pessoa permite que o coração dela seja tocado, para ser transformado, Deus perdoa e essa pessoa se transforma. E Deus perdoa o pecado dessa pessoa, sim. Pode ser qualquer coisa que ela tenha feito. Eu volto a falar num vídeo que eu falei atrás aí, que o único pecado que não tem perdão é aquele pecado contra o Espírito Santo, aquele pecado que você não quer largar e que você não quer o perdão de Deus. Aí Deus fala, bom, sinto muito, eu não posso fazer nada então, porque Deus ele não invade a nossa vida. Eu já falei que Deus ele não invade o nosso coração. Deus ele bate na porta. Se eu quiser abrir a porta para Jesus entrar, ele entra. Se não quiser, Jesus ele não invade. Então, o que eu quero trazer para você nessa manhã? Que eu não sei se você está passando por algum momento de aflição, que quando você vai deitar, em vez de você dormir, você chora. Em vez de você ter um sono tranquilo, você não consegue dormir, porque você está passando por um momento difícil na sua vida. Creia que Deus ele está com você nesse momento e que Ele é o seu auxílio divino e que Ele quer estar com você, te tranquilizando, te dando paz e te dando aquela paz que só Ele pode dar. Porque tem paz, a paz que precisamos de verdade, só Deus pode dar. Nada nesse mundo pode nos dar a paz que precisamos, que é aquela paz que vem de Deus. Então, nessa manhã, que vocês possam, se quiser, ler os Salmos 25, principalmente o capítulo do 15 ao 18, né? Que fala que Deus,
Ele tem compaixão de nós e Ele quer nos dar a paz e o perdão que precisamos para que nós possamos estar tranquilos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Seja o que estiver passando, confie em Deus e coloque a sua vida nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã. Amém.